pergunta para a Ava aqui do José Raimundo. Ava, e o caso do Silvio de Almeida, o que você tem a dizer? Silvio está destruído, de fato fizeram isso do ponto de vista dessas mulheres? O que você diria para ele se ele estivesse te ouvindo? Cara, é uma posição de muito desconforto para mim, enquanto uma mulher branca, falar sobre isso. Eu quero trazer uma outra perspectiva, que é o fato de que eu atuo com mulheres. Eu não estou falando aqui de feminismo branco, eu estou falando de atuar com mulheres da seguinte maneira: o meu mandato tem uma rede de atendimento psicológico para mulheres vítimas de violência, e a gente criou uma boutique no shopping para reformar o guarda-roupa dessas mulheres de graça. A gente está concorrendo a um prêmio do ONU Mulheres com isso. Já foram mais de 700 guarda-roupas reformados. Nossa embaixadora da ação é a Luísa Brunet, ela veio aqui em Goiânia inaugurar nossa boutique. E por que eu estou dizendo isso? Porque o maior número de mulheres que nós atendemos são mulheres negras. Essas mulheres são muito brutalizadas nas suas relações domésticas, e muitos dos seus algozes, por várias questões, também são homens negros. Então, a gente tem uma brutalização produto do racismo desse país, de homens negros. E eu estava atentando para uma pesquisa que eu vi há uns anos, que mostrou que os homens negros contribuem menos em casa com as atividades domésticas. E é evidente que os homens negros contribuem menos em casa porque eles estão em jornadas mais exaustivas. Eles estão mais em trabalhos mais braçais, e aí eles contribuem menos em casa. Então, isso não é um indicador de que homens negros sejam menos comprometidos com mulheres. É de um racismo tão brutal que até nisso, nas relações domésticas entre homens e mulheres negras, o racismo incide, sabe? Essa é a leitura. Então, a gente tem homens que são forjados em misoginia, independente de qual seja a sua formação moral e intelectual, que é o caso do ministro Silvio. Então, é um homem sofisticado, estudado, letrado, que teve condições de enfrentar essas estruturas que formam homens brancos e negros nesse país, mas que incidem mais violentamente em cima de homens negros. Por que eu estou fazendo esse apanhado de maneira um pouco mais demorada? Porque é muito, muito ruim observar que o ministro tenha saído usando a pauta racial como o motivo pela sua saída. Afinal de contas, a assediada é a ministra da Igualdade Racial, uma das assediadas. E eu acredito muito, tem aquela canção do João Bosco, né? Uma mulher não pode vacilar, e de fato, mulheres não podem vacilar, homens negros em espaços de poder não podem vacilar, mas depõe muito contra todo o acúmulo de luta de tanta gente que morreu por isso, inclusive, que o ministro use, porque aí o que os algozes vão dizer? Olha lá como eles são, fazem coisa errada e depois tudo é racismo. Isso é muito sério, é isso que a gente está vendo pipocar, sabe? E aí, por outro lado, eu também estou perplexa, horrorizada com a quantidade de cobranças que a ministra Aniele vem recebendo, de toda sorte de cobranças. E vocês me dão mais 2 minutos para eu desenvolver esse raciocínio, porque isso é muito sério. Vamos. O ministro, ele se viu naquele negócio, o nome da ministra veio à tona contra a vontade dela, em uma matéria que ela não foi consultada para ser publicada, então uma irresponsabilidade jornalística. Eu quero deixar aqui o meu repúdio, porque eu sei do furo da notícia, eu sei o tanto que isso é importante, mas tem que haver um limite em que nomes de vítimas de violência sexual não sejam expostos. Isso é o básico. Isso é um limite civilizatório da notícia e da convivência entre as pessoas. E aí, o nome da ministra vem à tona, e tem as outras vítimas e ela. E aí as pessoas começaram a cobrar que ela se manifestasse para dizer
se aquilo tinha acontecido mesmo, milhares e milhares de comentários. Quando finalmente a ministra se manifesta, dizendo que sim, que houve, logo na sequência, o ministro fala que vai provar sua inocência. E você, se você observar, você não tem a mesma cobrança, depois de tudo, que ele diga assim, então você está dizendo que a ministra Aniele está mentindo? Porque fala, ela recebeu essa cobrança. Ele não recebeu essa cobrança. Depois que a ministra confirmou que tinha acontecido o assédio, o ministro disse que é inocente na sequência, e a enxurrada de cobranças que a ministra recebeu de que ela falasse se tinha acontecido ou não, foi infinitamente maior do que as pessoas perguntando, peraí, ministra, então você está dizendo que a Aniele está mentindo? Então, é isso que está escrito no seu texto? Então, a gente percebe que o encontro do racismo com a misoginia, que são esse encontro, essa pororoca, é a composição desse país. E é devastador, é avassalador. Aí tem pessoas dizendo, mas por que ela foi numa ONG? Por que ela não foi na justiça? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês acham que a denúncia é assim? O ministro fez, a Aniele pegou o telefone, é da ONG? Não, gente, não é assim que acontece. A mulher, primeiro, ela fica atormentada, ela não fala para ninguém. Aí depois ela fala com alguém da confiança dela. Aí alguém da confiança dela, do ciclo dela, pode dizer para ela o seguinte, vamos na delegacia? Aí as pessoas estão dizendo, poxa, ela é uma ministra, ela podia ter ido na delegacia. Vocês não estão vendo aí que vazaram o Alexandre de Moraes conversando com os assessores dele, aí uma ministra de Estado, em uma polícia totalmente contaminada pelo bolsonarismo, iria sair na delegacia denunciar um colega? É assim que as pessoas acham? A gente está vendo delegados, policiais, vazando informação sigilosa do Supremo Tribunal Federal. Eles não iam vazar uma denúncia da ministra de Igualdade Racial contra o ministro de Direitos Humanos? Pelo amor de Deus, gente. Sabe? E isso que as pessoas fazem é revitimizar não só a Aniele, mas as mulheres que estão, inclusive, caladas, sofrendo assédio e assistindo e pensando, será que eu denuncio? Aí ela vê o nome de uma ministra de Estado vindo à tona e essa ministra sendo bombardeada, a mulher pensa, não vou denunciar, está acontecendo isso com ela, imagina comigo. Então, as pessoas precisam ter mais responsabilidade na forma como elas fazem a leitura das coisas. Porque se elas não conhecem essa vivência, se elas não sabem o que é enfrentar uma violência, passar por uma violência e denunciar, não falem nada. Não falem que ela tinha que ter ido na delegacia. Você sabe o que é ir numa delegacia? Você já foi numa delegacia da mulher? Você sabe o que é chegar? Porque isso eu faço 2, 3 vezes por semana, porque as nossas vítimas que a gente assiste na boutique, todas elas são com medida protetiva. Então, elas são encaminhadas para a gente pela delegacia. Você chegar num balcão de delegacia e ter o policial com uma mulher agredida, o marido do lado, o policial puto, falando assim, vamos, minha senhora, eu não tenho todo o tempo do mundo, não. Ladrão tá lá fora roubando cidadão de bem e eu tô aqui resolvendo briguinha de casal. É isso que você ouve no balcão de uma delegacia. Então é isso que a ministra tinha que ir. Ela tinha que sair do ministério, expor todo o governo numa delegacia que a gente não tem hoje. O bolsonarismo contaminou as polícias, a gente não tem mais a confiança de que dados como esse ficarão em sigilo, porque o internauta não quer se decepcionar com o ministro. Gente, vida real, gente. A vida real não é um protocolo que a gente vai dando check do jeito que as pessoas querem. A vida real tem muito mais nuances. E se a gente não souber, não tiver inteligência e sensibilidade para acessar essas nuances, é melhor a gente não falar nada.